Buenas, pessoal. Vamos então dar mais uma aula, né? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a biosfera, sobre a compreensão do que é essa esfera de vida. E o professor está trazendo essas informações sobre um olhar evolutivo, de que tudo teve um início, meio e fim, né? Depois nós vamos fazer umas atividades que vão fazer um fechamento em tudo isso, tá? Então, deixa eu pegar aqui a ponteira laser, certo? Então nós vemos o quê? Que a biosfera é o espaço físico do nosso planeta que compreende aonde nós encontramos a vida. Por que eu falo isso? No núcleo do planeta tem vida? Não. Entenderam? Faz parte do planeta, mas não tem vida. Aonde que tem vida? Na crosta. Então essa região da crosta ali compreende de forma geral a biosfera. Tá? A biosfera ela é formada por elementos bióticos e abióticos que interagem entre si, certo? Nós vimos que há elementos vivos e não vivos que interagem entre si, e essa interação entre aquilo que não estava vivo com aquilo que veio a se tornar vivo e todo o processo evolutivo dessas interações formaram a vida como nós a conhecemos. A vida eu considero um elemento vivo somente a partir do momento em que esse elemento se organiza numa estrutura chamada célula. Então, o que tem antes, moléculas, átomos, não estão vivos, apenas a partir de célula. Né? Nós vimos que a célula tem dois modelos, a procarionte, que é aquela que não tem carioteca, o que vem antes não, ou seja, não tem carioteca, e a eucarionte, que é aquele modelo celular que tem a carioteca. Ao ter carioteca, eu tenho uma estrutura chamada núcleo celular. Se eu não tenho carioteca, eu não tenho núcleo celular. Ok? A vida inicia no formato procarionte, num modelo unicelular, né? E vai evoluindo para um modelo eucarionte, ou seja, passo a passo, com calma, até que esses organismos eucariontes eles passam a se agrupar e essas células passam a ter funções específicas. Quando elas têm funções específicas, desculpa, ela começa a formar tecidos. E esses tecidos começam a dar origem à vida pluricelular ou multicelular. Plural, multi, muitas células. Somos formados por mais de 1 trilhão de células. Começamos a nossa vida a partir de uma célula e somos hoje formados por mais de 1 trilhão de células. Só para vocês terem uma ideia do quantas células nós temos. E tudo isso foi evoluindo, como eu falei para vocês, através dessa interação que um organismo tem com o outro, organismos que geram o próprio alimento, que são os produtores, organismos que consomem os produtores, que são os consumidores, e esses podem ser primários, secundários, terciários e assim por diante, e os decompositores, que são organismos que decompõem a matéria orgânica, lançando os seus nutrientes de volta, na maioria das vezes, ao solo. Eu ia dizer ao extrato que ele se encontra, o local. Pode também estar no mar, no rio, né? E vai lançando de volta naquele ambiente os elementos orgânicos. Então, até agora nós conversamos um pouquinho sobre isso, tá? Agora nós vamos começar a conversar sobre a ideia de como a vida pode ter se originado em nosso planeta e, consequentemente, como a vida se origina até então, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Existiam, no passado, duas teorias que concorriam-se... na verdade, existia uma teoria, no passado, que era aquela teoria que as pessoas acreditavam. E é estranho falar disso. Enquanto eu estava falando para vocês da teoria, mas eu já estava imaginando aqui. É estranho imaginar que a teoria que prevaleceu durante muitos e muitos anos foi esta teoria aqui, a tal teoria da geração espontânea. Tá? Olha aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. De novo, a palavra bio. Bio significa vida. E o que significa gênese? Talvez os mais velhos vão conseguir, né? Gênese significa criação.
criação da vida. Biogênese, criação da vida. E, de novo, duas palavras extremamente parecidas, com uma única diferença, em que uma tem um A na frente e a outra não tem. No caso, esse A entra em sentido de negação. Então, se essa teoria é a criação da vida, a criação a partir da vida, essa teoria é a criação a partir daquilo que não está vivo. Ok? Então vamos lá. Ó, o cachorro está me ouvindo falar aqui, ele veio aqui, aqui na frente latir. Então vamos lá. A teoria abiogênica, ela durou, né, ela esteve nas discussões científicas durante muito tempo. E ela partia da seguinte ideia. A vida, ela surge de elementos inanimados, ou seja, elementos não vivos. Um exemplo que eu dou para vocês. Imagine que os anfíbios, um sapo. De onde surge o sapo? O sapo ele nasce da lama que tem no brejo. A lama gera espontaneamente a vida. Por isso geração espontânea. Como a lama gera? A lama está ali de repente, por um motivo qualquer que eu não sei, surge o sapo. Como é que eles chegam nessa conclusão? Onde é que a gente encontra sapos e muitas vezes girinos, né? E não são em locais extremamente úmidos. Aonde que o sapo muitas vezes coloca os seus ovos? Não é justamente em locais úmidos, para que depois possa, um laguinho, alguma coisa, desenvolver-se e virar um girino, e virar um sapinho? Então, por esse motivo, ao observar isso, o homem chegou a essa conclusão. De onde surgem os ratos? Os ratos eles surgem de silos de comida. Como assim? Eles surgem do nada ali. Se você fizer um armazém onde você vai guardar grãos, você vai criar uma fábrica de ratos, porque os ratos vão nascer ali. Quer dizer, por que eles disseram isso? Porque viam isso. E as moscas, de onde é que elas surgem? Carne podre. A carne apodreceu, vira mosca. A carne apodreceu, vira mosca. Então, era essa a ideia, era essa a hipótese da tal da abiogênese, a geração espontânea. Até que muitos cientistas começaram a tentar provar que não, a vida só pode surgir a partir da vida. O que eu quero dizer com isso? Só um ser vivo pode gerar outro ser vivo. Essa ideia Frankenstein que alguém gera a vida, isso não existe. Eu só posso gerar vida a partir da vida. E aí surge a teoria biogênica, em que os seres vivos se originam de outros seres vivos já existentes. Ok? Então, conseguiram os dois conceitos bem claros? A biogênese, ou geração espontânea, seres vivos originam-se espontaneamente da matéria bruta. Ou poderia trocar essa matéria bruta por objetos sem vida. Biogênese, seres vivos originam-se de outros seres vivos já existentes. E existiram dois cientistas muito importantes com seus dois experimentos, o Francesco Redi e Louis Pasteur, tá? Que com seus experimentos contribuíram muito para a queda da ideia da visão abiogênica e o surgimento e o convencimento de que a vida só é gerada por outro elemento que já está vivo. Tá? Então vamos conhecer um pouquinho o trabalho desses dois cientistas. Esse camarada aqui, o Francisco, vocês viram aqui, 1668. Ou seja, na década de 1600, o pessoal acreditava, não é tão longe assim, já se estudava, já existia ciência, mas ainda existia essa teoria. E ele fez o seguinte, ele pegou 3 potes. Em um pote ele botou carne. Estou controlando o tempinho aqui, para saber mais ou menos o tempo da nossa aula. Em um pote ele colocou carne e deixou o pote aberto. No outro ele colocou carne e botou uma gaze, colocou um filtro, né? E no outro ele tampou. E saiu. O que aconteceu?
No pote que ficou aberto, nasceram larvas da carne, como todo mundo dizia. A carne gera larvas e que, consequentemente, tornar-se-ão moscas. Aconteceu aquilo que a maioria das pessoas acreditava. Já aquele que tinha esse filtro, essa telinha aqui, né, essa gase aqui, foi encontrado esses ovinhos, mas a carne saiu intacta. Ela apodreceu, entrou ar, né? Ela apodreceu, mas não deu larvas. Aliás, vamos aproveitar essa ideia aqui para nós fazermos dar uma amarrada no que nós já vimos. Quem são os organismos que apodrecem a carne, que desintegram a carne? Os organismos decompositores. Então, quer dizer, é possível passar aqui micro-organismos, mas não as moscas. Os ovinhos da mosca já é muito grande. E aquele com a tampinha ficou ali quietinho, ó, frasco hermeticamente fechado, impede que as moscas depositem os ovos de carne em decomposição. Esse frasco impede a entrada do ar. Então, ele sugere que só houve, deixa eu pegar aqui, só houve o aparecimento das larvas porque moscas, ou seja, organismos, elementos vivos, depositaram ovos e dos ovos surgiram as larvas que vão surgir novas moscas. Certo? Então o nosso amigo, o Francesco aqui, ele consegue, o Redin, né, ele consegue trazer essa ideia nesse experimento. Ele não conseguiu convencer tanta gente quanto ele acreditou que conseguiria. Tá? Foi aí que um camarada, o tal do Louis Pasteur, né, ele também reforçando a ideia da teoria biogênica, ele fez o seguinte experimento. Deixa eu pegar aqui. Ó, mais ou menos o mesmo período do Redin, tá? Ele fez o seguinte experimento. Ele criou um caldo extremamente nutritivo, tá? Hoje eu consigo recriar esse experimento, por exemplo, fazendo um caldo de carne, que tem bastante elemento nutritivo. Nutritivo para atrair bactérias, tá? Atrair micro-organismos. Aliás, o Luiz ele teve uma importância em um estudo, ele trabalhou, foi um químico que trabalhou muito com a ideia dos micro-organismos. Né? Ele trabalhou muito com a ideia da asepsia, da importância da asepsia. Aliás, nós sabemos hoje que um ferimento ele muito demora para cicatrizar, inflamando, tem muito a ver com essa questão de micro-organismos. Por isso que você, quando se corta, tem um ferimento, passa um antisséptico, que o objetivo é único e exclusivo, que é eliminar as bactérias, a possibilidade de bactérias e outros micro-organismos patógenos que poderiam inflamar o teu corte. Tá? Os mais antigos vão lembrar que quando pai e mãe vinham com mertiolate, nós se tacávamos debaixo da mesa porque aquilo ardia, que era um desespero. A alegria nossa era o mercúrio, ardia menos. Né? Álcool iodado. Né? A minha avó tinha umas garrafas de álcool e ali, é uma coisa meio cultura gaúcha, tá, gente? Ela botava imbira e arnica. E eu me recordo que machucou. A avó vinha com álcool, e aquilo ali era álcool 92,8 naquela época, a concentração, era álcool com arnica e imbira. Então, o que é tacar álcool no ferimento? Arde que é o bicho. Né? Ou então, eu lembro que uma vez eu caí de skate e do dedão do pé abriu um tampão, viu? Parecia um jacaré, né, com o beiço aberto. E a avó abriu, botou sal e fechou. Olha, doeu. Mas brincadeira à parte, não inflamou. Tá? Fechou e passou uma fita e fica com isso do pé, dizia a avó. Tá? Mas vamos lá. Então o Luiz ele fez isso. Ele pegou, fez esse caldo nutritivo. E o que ele fez para impedir a entrada de micro-organismos? Ele pegou esse balãozinho volumétrico aqui. Eu até estava assistindo um vídeo que eu pensei em passar para vocês esse experimento através de um vídeo. Mas o cara passou o vídeo inteiro chamando esse cara aqui de Becker. Tá? Becker é esses copinhos, parece um copinho, né?
É essa vidraria aqui, né, no laboratório de química, se chama Becker. Isso aqui é um balão volumétrico, tá, gente? Aí ele vedou o balão e ele fez esse sifãozinho aqui, ó. Ao fazer esse sifão, ele impede que micro-organismos adentrem. Ele permite até a entrada de oxigênio, mas impede que micro-organismos adentrem, tá? Ele pega isso ali, coloca num tripé, coloca uma estrutura de chama, aqui está sendo representada por uma estrutura em laboratório de química muito comum, que é o bico de Bilsen, e aquece e ferve. Por que ele ferve? Porque ao ferver em alta temperatura, ele elimina a possibilidade de micro-organismos. Então ele matou todos. Se ele matou todos, quando ele abrir o experimento não vai ter micro-organismo. E foi o que ele percebeu. Nesse caldo nutritivo que ele matou todos os micro-organismos, depois ele percebeu que não tinha nenhum. Então, ele ficou, após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. Até que ele cortou o até falando Becker, o balãozinho aqui, cortou essa tampinha, e ao permitir a entrada de ar, ao permitir essa entrada de ar com micro-organismos, ele percebeu mais tarde, na quebra do gargalo, que apareceram vários micro-organismos. É porque esse caldo é nutritivo, então ele atrai realmente muita bactéria, muito fungo, muito micro-organismo. E aí ele disse o seguinte, né? Ele comprova que dentro desse processo, ele participa, ele contribui, essa era a expressão que eu queria dizer, ele contribui com esse experimento para a ideia da geração espontânea, ou seja, não pode surgir do nada, não surge do nada micro-organismo aqui, não surgiu do nada, só surgiu porque ele abriu o gargalo, e só surgiu porque ou existiam micro-organismos que ali adentraram e foram se multiplicando. O experimento e os trabalhos do Pasteur são tão importantes que mais tarde desenvolve-se um trabalho que até hoje se usa. O processo de pasteurização, você já deve ter ouvido falar nisso, leite pasteurizado. Talvez o pessoal, volto a dizer, os mais antigos, o pessoal que já teve... Eu quando a minha infância e parte da minha adolescência, ela foi em cidade pequena. E cidade pequena, você sabe como é que funciona. Gente, eu achava aquilo o máximo quando era criança, não até hoje. Vinha um senhor com uma charrete e ele parava em casa, a mãe vinha com uma jarra de suco, na verdade era aquelas de plástico, não sei se vocês lembram, uma jarra assim, uma jarra branca, que tem uma tampa de plástico que de um lado ela tem uma gradezinha e do outro não tem gradezinha, um quadradinho. O leiteiro, eu achava aquilo legal porque ele tinha uma torneirinha que ele abria e pegava o leite. Aí a mãe botava, ele abria o leite, dava ali os litros daquela jarra e a mãe pagava o leite fresquinho, né? Porque ele ordenhava a vaca no dia de manhã cedo, e muito cedo, 7, 6 e pouca da manhã, ele saía para vender o leite, né? Os leites que nós consumimos hoje, eles não têm mais esse processo, porque existe o perigo de contaminação. Aliás, o leite é uma coisa que, para estragar, é uma facilidade incrível. Então, ele cria o sistema de pasteurização, que é elevar a temperatura do leite a uma temperatura muito alta para eliminar os micro-organismos. Então, a temperatura está aqui. Ele eleva a temperatura para eliminar os micro-organismos. Depois, o que ele faz? Ele reduz a temperatura para algo inferior do que estava no início do processo. E ao fazer isso, e depois guarda esse material de forma hermética, de forma que tenha certeza que não houve contaminação no processo. E aí nós temos o leite pasteurizado, né? Isso é o processo de pasteurização, tá? E aí o nosso amigo ele começa a contribuir para esse processo, ok? Então, gente, vamos fazer uma recapitular rapidinho tudo que nós vimos. Olha lá, biosfera é o espaço onde se encontra a vida em nosso planeta. A esfera de vida, ele está falando basicamente do nosso planeta. Quando falamos de vida, estamos falando de organismos.
E os organismos são formados por uma estrutura básica, que é a célula. Esta célula pode ser no modelo procarionte, que não tem carioteca, ou no modelo eucarionte, que é aquele que tem carioteca. Quando surge a estratégia eucarionte, muitos organismos, falando isso de passado, né? Estamos falando isso de milhões de anos atrás. A vida, há milhões de anos atrás, ela era exclusivamente unicelular. O que é uma vida unicelular? É um organismo como algum desses aqui, ó, que é formado por uma célula só. Enquanto eu tinha organismos procariontes, a vida unicelular não conseguiu avançar muito, não. Quando surge a célula eucarionte, essas células passaram a se diferenciar e cada célula ter a sua função específica, formando tecidos. Esses tecidos se agruparam, formaram órgãos, os órgãos se agruparam, formaram sistemas que compõem o nosso corpo, cardíaco, digestório, nervoso. Cada sistema é composto por um conjunto de órgãos que são formados por tipos de células diferentes que formam o organismo. E aí surge a vida pluricelular. Eu sou um ser pluricelular, porque eu sou formado por vários sistemas, sistema esquelético, muscular, articular, digestório, urinário, excretor, vários sistemas do meu corpo, nervoso. Esses sistemas são formados por tecido. O sistema esquelético é formado por tecido ósseo, a célula totalmente diferente do sistema muscular, que é formado pelo tecido muscular. São células diferentes, né? Então, aqui, para o surgimento da vida pluricelular, a célula teve que aprender a se especializar, a fazer uma certa função. Se eu sou especialista, eu sou bom naquilo. E eu faço bem. Se eu junto um monte de especialistas, eu tenho uma entidade que consegue executar as funções com muito mais qualidade e tem muito maior chance de perpetuar-se, de manter-se, de se manter vivo durante aquela espécie, vamos pensar em espécie, né? Durante milhões e milhões de anos não é extinta, continua. Então esse é o motivo da vida pluricelular. E vimos também que dentro desse processo evolutivo, e até hoje isso acontece, vamos pensar que o que está acontecendo aqui hoje será importante para entender. Imagine se você estivesse numa nave do tempo e tu estás aqui agora e tu pode ir para daqui a 1000 anos na frente, daqui a 100 mil anos na frente, e você olha um planeta Terra diferente. E tu vai, mas por que está diferente? Porque coisas aconteceram conosco aqui, interações que nos fez evoluir de uma forma diferente. Então, os seres vivos que nós temos hoje são o resultado de muitos, muitos milhões de anos de interação entre aquilo que não está vivo, os elementos abióticos, temperatura, oxigênio, água, tudo isso, toda essa interação formou os organismos que existem até hoje, e também a interação dos elementos bióticos, que são aqueles elementos vivos, que foram interagindo entre si, né? E aí, uma das interações que existe entre os elementos bióticos é a cadeia alimentar, em que na base da cadeia estão os produtores, que conseguem produzir o próprio alimento. No caso aqui, as plantas e as algas, elas conseguem pegar a radiação solar e converter isso em açúcar. Os consumidores primários, os consumidores se alimentam de quem? Dos produtores, né? Os primários são aqueles herbívoros, se alimentam direto da planta. E aí tu vai ter os carnívoros em nível secundário, terciário, quaternário e assim por diante. E os decompositores, que pegam toda essa galera aqui que quando acaba por morrer e decompõe isso, desintegra isso e faz com que os elementos químicos que compõem o meu corpo possam ser reaproveitados mais tarde. Isso é uma questão de reaproveitamento. Então todo o potássio que tem no meu corpo, todo o cálcio, todo o magnésio, todo o nitrogênio, ele vai ser reaproveitado quando eu vir a morrer, e o meu corpo, se ele estiver, por exemplo, em um local onde haja solo, ele pode ser reincorporado ao solo para ser reaproveitado por novos seres, tá?
E nós vimos que durante muitos séculos se discutiu a ideia da origem da vida, como essas células se formam. E sim, duas teorias que mais se trabalha, mais foram famosas, né, e foram conhecidas, que foi a teoria biogênica e a abiogênica. Biogênica é a ideia de que a vida só pode surgir a partir da vida. Eu, organismo, me reproduzo, né? E a abiogênica é a ideia de que a vida pode surgir de alguma coisa que não tenha vida, né? Como eu falei para vocês, da lama surge o sapo, por exemplo. E nós tivemos dois cientistas muito importantes que ajudaram a provar que a teoria abiogênica ela estava errada e que a vida ela tem como origem através da teoria biogênica. O Redi e o Pasteur, com dois experimentos que mostraram que eu preciso ter organismos para gerar organismos. Ok? Então agora a ideia é o quê? É vocês conseguirem olhar esse mapa de estudos, e aí, como é que você sabe se você entendeu? Você vai olhar esse mapa de estudos e vai tentar explicar para você mesmo, com as suas palavras, o que você está vendo. Você tem que conseguir ver isso aqui, e conseguir ler isso aqui, e entender do que está falando. Sentiu que ficou uma coisinha mais ou menos? Volta o vídeo, vocês podem reassistir as aulas. Agora peguei. É que na verdade não é que eu não tinha entendido, eu tinha esquecido, né? Você pode voltar à aula. Mas se for comprovado que você está com muita dificuldade, que você não entendeu, aí é aquele momento da sala de aula que o aluno levanta a mão, professor, não entendi. Aí você me chama para ajudar. Esse é o momento que, assim, ó, agora, a partir desse momento, você não pode ficar com dúvida. Tem que chamar o professor. Tá? Eu fui somando informações e sempre tentando fazer as conexões para vocês entenderem a sequência da informação. E aí agora a ideia é fazer esse grande fechamento, tu olhar esse mapa de estudos, né, fazer aquele olhar assim e conseguir entender as informações que você está lendo ali. Na hora que você não conseguiu, está na hora de chamar o professor. Ok, gente? No mais, obrigado pela presença de vocês, espero poder ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado desse plano de estudos. Espero que eu possa ter ampliado a ideia de vida na mente de vocês. Que vocês consigam fazer as conexões. Quando a gente fala de tecido, eu sou formado por mais de uns 8 trilhões de células. Sabe? Você começa a se ver. A planta, o açúcar da planta, aí vira, eu me alimento e é desse açúcar, é dessa energia que eu sobrevivo. Vocês consigam fazer essas conexões. E no final, verificar se conseguem fazer o exercício direitinho. Tá ok, gente? Então é isso. Agradeço a presença de vocês, agradeço a aula, né? Desejo a todos um ótimo conjunto de estudos, espero que estejam todos bem. E qualquer coisa, não esqueçam, vocês têm liberdade, por favor, procurem o professor. Tá sentindo muita dificuldade, não está conseguindo, gostaria de falar algo com o professor, chama o professor ali no WhatsApp, no privado, que eu estou à disposição de vocês. Ok, gente? No mais, um abraço, valeu, tchau, tchau.